História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 16 de janeiro de 1245. Morre Dona Elvira Gonçalves de Toronho, minha 27ª e 28ª avó, rica dona do Reino de Portugal, casada com Dom Garcia Mendes de Sousa, meu 27º e 28º avô, o do Eixo, trovador, fidalgo português, rico homem, senhor de importantes bens no Entredouro e Minho e na Beira, e principalmente na região do Rio Voga, onde se incluía a localidade de Eixo, local onde o seu paço estaria situado, e do qual terá herdado o cognome. Dona Elvira Gonçalves de Toronho, nasceu em 1180, e morreu a 16 de janeiro de 1245, era filha de Dom Gonçalo Paes de Toronho, o Curvo, e de Dona Ximena Paes da Maia, neta paterna de Dom Paio Curvo da Galiza e de Dona Maria Maranhão, e neta materna de Dom Paio Soares da Maia e de Dona Chamoa Gomes de Pombeiro. Dona Elvira Gonçalves de Toronho foi uma rica dona do Reino de Portugal. Dona Elvira Gonçalves de Toronho era filha do nobre galego Dom Gonçalo Paes de Toronho, dito o Curvo, senhor de Toronho, e de sua esposa, Dona Ximena Paes da Maia, irmã do célebre Dom Pedro Paes da Maia, alferes-mor de Portugal e senhor da Maia, e que o albergara no período conturbado que se seguira ao cerco de Badajoz. Por volta de 1211, Dona Elvira Gonçalves de Toronho já estaria casada com o importante fidalgo português Dom Garcia Mendes de Sousa, dito o de Eixo, trovador, senhor de importantes bens no Entredouro e Minho e na Beira, mas sobretudo na região do Rio Voga, onde se incluía a localidade de Eixo, local no qual o seu paço estaria situado e do qual terá herdado o cognome. O testamento de Dom Sancho I, rei de Portugal, e o conflito sucessório. Antecedentes: o testamento e a divergência nobiliárquica. Companheiro de armas e mordomo-mor de Dom Sancho I de Portugal, o cunhado de Dona Elvira Gonçalves de Toronho e então chefe da Casa de Sousa, Dom Gonçalo Mendes de Sousa, foi, juntamente com outros importantes ricos homens, como Dom Lourenço Soares de Ribadouro, Dom Gonçalo Soares, Dom Pedro Afonso de Ribadouro e Dom Martim Fernandes de Riba de Vizela, executor testamentário daquele rei. Teria de fazer valer os direitos do rei no caso de o seu testamento não se cumprisse como o mesmo havia estipulado. O infante Dom Afonso não concordou com o testamento deixado pelo pai, no qual teria de ceder terras às suas irmãs, equiparadas a ele em título, e recusou cumpri-lo. Desta forma, os primeiros anos do reinado de Dom Afonso II foram marcados por violentos conflitos internos entre o rei e as suas irmãs Dona Mafalda, Dona Teresa e Santa Dona Sancha de Portugal, a quem Dom Sancho legara em testamento, sob o título de rainhas, a posse dos castelos de Montemoro Velho, Ceia e Alenquer, com as respectivas vilas, termos, alcaidarias e rendimentos. Ora, Dom Afonso, tentando evitar a supremacia da influência dos nobres no seu governo, pretendia centralizar o seu poder, mas para isso incorria contra as irmãs e em último caso contra o testamento paterno, do qual, Sozão, ficara encarregue de defender. Este, como executor testamentário, e talvez por ter sido um grande companheiro do rei, foi o que mais agiu em defesa das últimas vontades de Dom Sancho, empenhando-se em fazê-las cumprir e jurá-las solenemente. Assim é perfeitamente compreensível que os Sousas tivesse defendido a posição das infantas, inaugurando um período no qual os Sousas, firmes apoiantes da realeza portuguesa, se lhe opunham pela primeira vez. Alguns dos 5 grandes nobres citados juntaram-se a ele na defesa da posição das 3 rainhas de Portugal, Dona Teresa, Dona Sancha e Dona Mafalda. Mas alguns permaneceram do lado do rei. Sabe-se que Dom Lourenço Soares de Ribadouro se terá mantido do lado do novo rei, sendo esta posição também compreensível dado o estreito vínculo que unia a Casa de Ribadouro à Casa Real. Dom Afonso Henriques fora pupilo de Dom Egas Muniz, o Aio, e mais tarde várias damas daquela família tinham educado infantes, como o caso de Dona Urraca Viegas de Ribadouro, tia de Dom Lourenço, que educara a rainha Dona Mafalda. Conflito. A posição dos Sousas teve consequências imediatas a que ele foi retirado do cargo de mordomo, e a sua hegemonia na corte viu também um fim, sendo afastado. Na mordomia é substituído por Dom Martim Fernandes, um dos executores testamentários que, como se pode depreender, terá ficado do lado do rei, como Dom Lourenço Soares. Despeitado, e talvez até então receoso de se opor ao rei, Dom Gonçalo encontrou neste ato a justificação para se assumir abertamente como dedicado defensor dos direitos das infantas, irmãs do rei, e como acérrimo inimigo da política centralizadora de Dom Afonso II. Este conflito seria resolvido com a intervenção do Papa Inocêncio III. O rei indenizaria as infantas com uma soma considerável de dinheiro e a guarnição dos castelos foi confiada a cavaleiros templários,
mas era o rei que exercia as funções soberanas sobre as terras, e não as infantas. Porém os Sousas seriam renegados durante todo o reinado, e assim sendo saíram de Portugal, refugiando-se noutras cortes peninsulares. É possível que Dona Elvira Gonçalves de Toronho e seu marido se tenham reunido com Dom Gonçalo Mendes, em Leão, ou tenham mesmo seguido para Aragão, acompanhando o infante Dom Pedro Sanches, irmão do rei. Uma outra possibilidade é que Dona Elvira tenha abrigado o marido nos domínios da sua família, em Toronho. Dona Elvira Gonçalves de Toronho e Dom Garcia Mendes de Sousa, o do Eixo. Dona Elvira Gonçalves de Toronho casou com Dom Garcia Mendes de Sousa, o do Eixo, foi rico homem de Dom Sancho I, de Dom Afonso II e de Dom Sancho II, tendo apanhado, no seu período de vida de 60 anos, os reinados de Dom Sancho I, Dom Afonso II e de Dom Sancho II, de Portugal. Foi senhor de Vilar de Massada, e também trovador português da fase inicial da poesia medieval ibérica. A sua única cantiga conhecida, Alá o Nascla Torona, foi provavelmente composta durante o período em que esteve exilado em Toronho. A composição está redigida em occitano, afastando-se da lírica galaico-portuguesa, e a cópia que sobreviveu até aos dias de hoje é de difícil leitura, no cancioneiro Coloxi Brancoti. Dona Elvira Gonçalves de Toronho era de uma linhagem do sul da Galiza. Manteve, desta forma, laços trovadorescos, já que o pai, Dom Gonçalo Paes de Toronho, era primo em segundo grau, do trovador Fernão Paes de Tamalhancos, e, segundo os nobiliários, a tia de Dona Elvira Maria Paes, foi a dama por quem terá morrido de amores o trovador Pero Rodrigues da Palmeira. O regresso. A morte prematura de Dom Afonso II, em 1223, permitiu o regresso dos Sousas, aproveitando a minoridade de Dom Sancho II de Portugal para readquirir a influência. No entanto, Dom Garcia e Dona Elvira tinham regressado mais cedo, pois o seu marido já surge referido em documentação curial desde 1217, testemunhando o acordo entre Dom Afonso e as irmãs. Há, por volta de 1230, notícias de uma doação do casal ao mosteiro de Santa Maria de Salzedas. Com a morte de Dom Afonso II, volta a afastar-se da corte, evitando os conflitos nobiliárquicos que marcaram o período de minoridade de Dom Sancho II. O patrocínio à cultura. A família de Sousa seria a maior patrocinadora do trovadorismo, e o próprio marido de Dona Elvira Gonçalves de Toronho estava ligado a variados trovadores, ele próprio, os seus filhos Dom Gonçalo Garcia e Dom Fernão Garcia, e um genro de Dom Gonçalo Mendes, Afonso Lopes de Baião. O ambiente régio em que se centrava esta atividade deparava-se, em Portugal, com um ambiente mais senhorial, que era o que de facto recebia e fazia florescer o trovadorismo, na língua vernácula, galaico-portuguesa, em oposição à preferência da Cúria Régia pelo latim tradicional que continuava a manifestar-se em documentos desta proveniência. Últimos anos. Dona Elvira Gonçalves de Toronho enviuvou de Dom Garcia Mendes de Sousa, a 29 de abril de 1239. Conhece-se uma doação, feita por Dona Elvira e os filhos logo após a morte de Dom Garcia Mendes, na qual os mesmos dão à sé do Porto os direitos que detinham na igreja de Santa Cruz de Riba de Lessa. Dona Elvira Gonçalves de Toronho faleceu a 16 de janeiro de 1245, e foi sepultada junto ao marido, na abadia de Alcobaça. Como seu sobrinho, Dom Mãe Gonçalves de Sousa, filho de Dom Gonçalo Mendes de Sousa, falecera antes do pai, daí que, a partir de 1231, passaram a ser os filhos de Dona Elvira os principais herdeiros do chefe da família Sousa. De facto, o sucessor de Dom Gonçalo Mendes de Sousa foi Dom Mãe Garcia de Sousa, filho primogênito de Dom Garcia Mendes de Sousa e de Dona Elvira Gonçalves de Toronho. Família e descendência. Dona Elvira Gonçalves de Toronho desposou Dom Garcia Mendes de Sousa, meus 27º e 28º avós, de quem teve. Dom Mãe Garcia de Sousa casou com Dona Teresa Anos de Lima, meus 26º e 27º avós, filha de Dom João Fernandes de Lima, o Bom, e de Dona Maria Paes Ribeira, a Ribeirinha, que teve filhos de Dom Sancho I, rei de Portugal. Dom João Garcia de Sousa, o Pinto, senhor de Alegrete, casou com Dona Urraca Fernandes de Lumiares, filha de Dom Fernão Pires de Lumiares e de Dona Urraca Vasquez de Bragança. Dom Gonçalo Garcia de Sousa, trovador e herdeiro da chefia da família, por parte do tio, casou, em 1273, em Santarém, com Dona Leonor Afonso, filha bastarda do rei Dom Afonso III de Portugal. Dom Fernão Garcia de Sousa, os Garavunha, trovador,
Casou com Dona Urraca Abril de Lumiares. Dona Maria Garcia de Souza, mencionada nas Inquirições Gerais de 1220 e 1258, teve filhos do infante Dom Gil Sanches de Portugal. Dom Pedro Garcia de Souza. Dom Sancho Garcia de Souza,